passagem, o qual eu li hoje na igreja, que é uma passagem que ela me chama muita atenção, do profeta messiânico. Já sabemos quem é, né? Basta falar profeta messiânico. Isaías, né, considerado profeta messiânico, que é o que mais profetizou a respeito de Jesus, do Salvador. E eu acho interessante a maneira que ele se expressa aqui no capítulo 9, versículo 6 de Mateus, quando ele fala a respeito de Jesus. Quando ele começa a falar, é como se ele estivesse vendo, pegando, apalpando, porque ele fala, porque um menino nos nasceu. Então um menino nos nasceu, ele não falou um menino vai nascer, nos nasceu, como esteja vendo Jesus ali pessoalmente. Um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome era Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha que visão magnífica que Isaías teve a respeito de Jesus, a respeito do Salvador do mundo, né? E quando ele estava falando ali mesmo 700 a 680 anos de Cristo, ele sabia exatamente de que ele estava falando do nosso Redentor. Ele estava justamente falando daquele que ia morrer para nos dar a vida. No capítulo 7 também de Isaías, no versículo 14, ele fala: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. O mesmo Senhor, Deus, nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome é Emanuel. E traduzindo, Deus conosco, né? Então ele estava profetizando isso a respeito do nosso Salvador. Aí quando nós entramos aqui em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, aleluia, essa profecia se cumpre. Capítulo 1, versículo 23 de Mateus: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha só que interessante. 680 700 anos a 680 anos de Cristo, antes de Cristo nascer, a visão que ele viu, que ele teve. E aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, a profecia se cumprindo. E olha que: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel, traduzindo, é Deus conosco. Então, a profecia se cumprindo. E eu creio que quando essa profecia se cumpriu, quando Jesus nasceu, eu creio piamente que Satanás estremeceu. Ele estremeceu porque ele sabia que ali a sentença de derrota dele estava sendo decretada. Porque ele tinha consciência quem estava nascendo. Que aquele que estava nascendo para condenar ele ao que ele tinha direito, que é o inferno. É tanto que você vê que quando aquele Jesus chega ali, onde tem aquele demônio gadareno, os demônios já veem Jesus e ele já conhece que é Jesus, e o demônio ali que está no gadareno, o que eles falam? Vieste me atormentar antes do tempo? Então assim, aqueles demônios, eles sentiam, aquela legião de demônios, eles se sentiram ameaçados, porque eles sabiam que Jesus, ele veio para lançar ele no inferno. Então ele teve medo naquele momento de ser a sentença dele ser decretada. Porque você vê que ele já tinha tentado, quando Jesus foi batizado,
foi conduzido ao deserto, jejuou por 40 dias, 40 noites. Ali ele tentou por várias vezes induzir Jesus ao erro, mas ele viu que em nenhuma das suas investidas ele teve vitória, porque se ele tivesse tido vitória, êxito, a nossa derrota teria sido decretada. Mas aí a nossa vitória, meus amados, se cumpre lá na cruz do Calvário, quando Jesus clama em alta voz: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Então, Pai, está consumado, a obra foi concluída, eu vim e executei um papel o qual o Senhor me designou a fazer. Essa obra está concluída, está decretado, a vitória está decretada. E essa vitória chegou para quem? Para nós que hoje cremos em Jesus. Essa vitória ela chegou para todo aquele que nele crê. Poderia o mundo todo ser salvo? Seria muito bom. Mas o homem ele não está voltado para as coisas espirituais. O homem está voltado para as coisas materiais, para as coisas que perecem. Então é tempo de nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que hoje participamos de uma igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, é hora de nós darmos mais ouvido à palavra de Deus e pôr em prática. Porque não adianta só eu falar que conheço a Bíblia. Não adianta eu fazer cursos e mais cursos, eu estudar, eu ler, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se eu não viver o que está dentro dela, não vai surgir nenhum efeito na minha vida. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Ele morreu para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Mas é para aquele que crê, não é para todos. Então, se eu leio, mas se eu não pôr em prática, a morte de Cristo para mim não tem nenhum efeito, não surgiu nenhum efeito. Porque eu posso viver 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos dentro da igreja, mas se eu não viver o que a palavra de Deus nos ensina, de nada ela vai surgir efeito. Um versículo também que eu amo também, essa passagem que a Bíblia toda é maravilhosa, mas a passagem que o Gustavo leu aí, para mim ali, ela é uma receita para que nós viemos ter sucesso. Você vê que Paulo ali, quando ele entra no capítulo 6 de Efésios, do capítulo 10 em diante, ele fala de uma luta que existe nos lugares celestiais. Não é nem aqui na terra, nos lugares celestiais. E ele fala, para que nós possamos resistir, é necessário que nós venhamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é vida em nós, ela é a nossa armadura espiritual, para que nós possamos resistir o dia mau, o dia difícil. Porque existem dias maus, dia difícil, dias de lutas, dia o qual, se nós não tivermos firmado na palavra do Senhor, fica fácil de desistir. Por que muitos desistem? Muitos voltam atrás. É porque não está usando a armadura de Deus. Então Jesus, ele nasceu há 2.000 anos atrás, né? Há 2.000 anos atrás ele nasceu. Muitas vezes você fala, Jesus morreu há 2.000 anos atrás. Não, ele nasceu há 2024 anos atrás, se o calendário estiver certo. Ele nasceu, né? Então ali quando ele nasceu, a nossa vitória estava sendo decretada. Amém. Então que nós possamos viver esse evangelho, esse verdadeiro evangelho. Como já foi falado aqui, um dos maiores mandamentos é o amor. É um dos maiores, é o amor. Porque se nós não amar, nós não estamos vivendo o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo
É amor. Amar uns aos outros assim como eu vos amei. Qual o jeito que Deus nos amou? Qual o jeito que Jesus me amou? Jesus ele amou de uma maneira o qual ele se doou por mim, ele morreu por mim. Mesmo eu sendo pecador, todo errado, todo atrapalhado, mas ele me amou. Ele me amou e ele me resgatou para que eu tivesse vida nele, para que eu vivesse a vida que ele propôs para a igreja dele, para os filhos dele, né? Graças a Deus, eu quero agradecer a todos. Para mim é um momento de muita felicidade, né? Não tem nem palavra para expressar. Nós podemos estar junto aqui, né? Então isso é uma coisa que bom seria que toda a família cultivasse essa união, para vivermos em união, em unidade, porque o Brasil está em festa. Mas que festa é essa? É festa regada de bebida, regada de droga, de traição, de tantas coisas. Então, mas que nós possamos viver o verdadeiro evangelho que Deus nos propôs, que é amar uns aos outros assim como Ele nos amou, viver uma vida em unidade. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer esta oportunidade. Amém.